Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Estamos. Ei. Me ouve bem, me vê bem? Ei, tudo Te certo? ouço bem, te vejo bem. Aguardando as pessoas entrarem. Deixa eu tirar a água de perto do computador, porque não é recomendável. Ainda mais no meu caso. Derrubo. Eu quero tirar o áudio do meu computador. Boa tarde. Entrando as pessoas agora. Olá, gente. Olá. Já temos aí 4 ouvintes. Estamos... Que bom. Bom, eu vi a divulgação pelo site do programa, foi bem legal também. Agradecer o programa de estudos rurais que divulgou, foi bem legal. Sim, sim. Então, gente, para quem está chegando, para quem já está com a gente, todo mundo muito bem-vindo. Hoje é a segunda entrevista desse Estudos Rurais Entrevistas, né? A primeira foi ontem. Para quem não sabe, né? Acho que todo mundo aqui deve saber, estamos na página, afinal de contas, dos Estudos Rurais, né? Mas os Estudos Rurais é um programa de mestrado da FVJM, muito comprometido com o Vale do Jequitinhonha, com as causas do Vale, né, que tem um corpo docente maravilhoso, muito engajado, muito, muito afetivo, muito afeto, né? E para isso tudo acontecer, eu queria agradecer a todos esses professores que trabalham, né, para que isso aconteça, principalmente a Aline, que é a coordenadora, que bota um sangue assim, para essas coisas se realizarem, o Ezequiel também, e todos os professores, Marivaldo, que foi meu orientador, enfim. Testes. Testes. Olá, Rosiane Xavier está aí. A Rosiane foi a nossa entrevistada de ontem, né? A Rosiane Rainha Conga, Rainha do Cerro. Então, muito bom estar aqui com vocês. Só um minutinho, coloca a outra legenda também, a outra. Tem essa e tem aquela outra. A gente está sendo um desafio, né, gente? Home office, estúdio home, né? Assim, então, a gente está tendo que aprender um monte de coisa, né? Então, às vezes, a gente se enrola assim um pouquinho com as legendas, com as coisas, mas também a gente está aprendendo a dominar essa tecnologia, né? Vamos aproveitar... Fala. Aproveitar esse início para poder... Eu estou convidando as pessoas, né? Então tem muita gente ouvindo. Vamos aproveitar esse início que as pessoas estão entrando e vamos compartilhar o link, esse link da nossa conversa, facebook.com/estudos rurais, é muito fácil. Vamos compartilhar o link para que mais pessoas possam ter oportunidade de conversar com a gente. Isso, bacana. Então, deixa eu ver, tá. Depois que a gente vai dominando a tecnologia, vai ficando mais fácil. Oi? Tá, já sei como é que faz, é só aparecer ali. Bom, gente, então, acho que agora oficialmente a gente começa. O bate-papo de hoje é com Ariel Lucas Silva, né? Eu sempre brinco com ele que eu chamo ele de Ariel Lucas, mas ele faz muita questão do Silva, né? Então, Ariel Lucas Aprendi Silva com Bastião. Né? Ariel Lucas Silva está aqui com a gente hoje. Ele é irmão do Rosário, ele é catopê, ele é historiador. E ontem a gente, como eu falei, a gente entrevistou essa rainha do Cerro. Hoje a gente está aqui com a Ariel, né? Porque a gente está fazendo um pouco dessa memória, né? Da festa do Rosário, que estaria começando a acontecer essa semana, né? A festa do Rosário iria desse final de semana e o ápice dela seria no domingo que vem, né? Que esse ano cai, acho que dia 5 de julho, né? Então, para a gente reverenciar essa memória aí dessa festa, que ela é tão importante, né? Patrimônio material da cidade e é assim, uma referência para muitas, muitas pessoas do Brasil inteiro. A gente está aqui com esses bate-papos ontem e hoje sobre esse tema. Muito bem-vindo a todo mundo que está chegando. Já estou vendo meu orientador querido, Marivaldo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Isso. Bem, Ariel, Diga. primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, né? Umas coisas que eu tenho pensado. Você é um jovem catopê, né? E uma das coisas que me impressiona muito na festa é o tamanho dela, né? A quantidade de dançantes, né? Que ocupam as ruas, de devotos também, né? São milhares e milhares de pessoas, né? O Tibães passou a informação que 10 mil pessoas circulam pelos terros nos dias da festa. Então é aquele mar de gente assim, né? Atrás da imagem de Nossa Senhora e à frente de Nossa Senhora os dançantes, né? E uma coisa que me impressiona assim é que são muitos e você vê muitos anciões, anciões, né? Muitos anciões, muitas crianças, muitos caboclinhos, muitos catopezinhos, muitos maridinhos e também muitos jovens, né? E eu fico pensando que isso tem muita importância na perpetuidade dessa festa, né? Porque quando é uma tradição que a gente vê muitos idosos, muitos velhos, né? E não tem criança, não tem jovem, a gente fala assim, nossa, a gente pensa, né? Isso, né? Como é que isso vai garantir a sua existência aí mais para frente, né? Muitas crianças e também não ter, né os jovens, os mais velhos, como é que fica, né? Quem vai transmitir a história? E no caso do Cerro tem muitos anciões, tem muitas crianças, tem muitos jovens que fazem esse papel assim de intermediar esses saberes, né? Essa ponte entre os mais velhos que são os saberes, né? Estão ali incorporando os saberes, né? De uma forma magistral assim, e aqueles que precisam receber essas informações, né? Então a gente vê que o aprendizado nessas situações, o aprendizado na festa do Rosário é a própria vivência, né? O aprender é viver, é fazer, é o próprio fazer, né? E você também é um historiador, né? E a gente vê que essa qualidade, essa característica, né? A gente vê em várias esferas da festa. Então, assim, você é um jovem historiador, mas tem os historiadores também que já são, né, os guardiões, né, do Cerro, assim. Então tem o seu Ari, que é vice-presidente da Irmandade, né, que conhece muito sobre a história, né? A gente tem Zara, que é uma outra grande historiadora da cidade, né? E tem você, e eu acho que deve ter mais muita gente, e tomara que tenha cada vez mais historiadores, pesquisadores, pessoas da própria comunidade com esse compromisso de pesquisar e conhecer a história. Isso também é importante para garantir a perpetuidade, né, dessa tradição. E aí eu penso que isso também deve se estender para vários outros ofícios, várias outras funções, né? Eu queria abrir com esse tema, né? E te perguntar isso, como é que você enxerga que se dá essa perpetuidade da festa? Como é que esses ofícios vão sendo transmitidos de geração para geração? Como é que você vê um pouco isso? Obrigado. Você traz muita oportunidade, né, para a gente poder conversar. Eu vou elencar algumas. Eu quero começar agradecendo, como o povo do Reinado faz, pedir licença para a gente poder chegar, para a gente poder conversar, que é um espaço acadêmico, né, um espaço da universidade, um lugar onde a gente fica um pouco mais à vontade para falar. E é também um espaço muito especial, que é um espaço de afetividades. E ao longo da minha fala eu vou tentar contemplar um pouco da pesquisa acadêmica que a gente vem construindo em torno do tema devoção à Nossa Senhora do Rosário, seja a festa ou seja outros elementos dessa devoção. E é um lugar de afeto, uma semana de afeto, né? Nós começamos na última sexta-feira duplamente saudosos, uma primeira saudade, que é o primeiro dia da novena, e uma segunda saudade, que é a festa junina do Arraial de Baixo, que é a quadrilha do Arraial de Baixo, que a gente também estaria fazendo no último final de semana, nesse final de semana. Você me ouve, Dani?
Ouço, é só porque pediram para eu diminuir um pouco o meu áudio, dizendo que estava muito ruidoso. Eu tentei fazer isso agora, eu acho que funcionou. Funcionou? Tá bom o áudio aí, gente? Eu acho que funcionou. Meu áudio estava um pouco alto, eu abaixei um pouco. Eu te ouço Pode bem. seguir, Ariel. Tá bom. E obrigada por fazer essa introdução pedindo licença aí. Muito obrigada por isso. A gente... E aí é isso, e é uma oportunidade, né? E aí eu quero louvar ao FVJM de abrir uma conversa. Só um minuto, por favor, Dani. De abrir essa conversa com a comunidade e com o Cerro, né? Esse ciclo de entrevistas com o Cerro, porque onde o rio nasce, e aí vamos que ele corra pelo Vale, que a gente tenha várias oportunidades de conversar com o povo do Vale a partir dessa iniciativa. Não sei por onde começar. Eu, assim, eu sou um jovem, eu acho que eu sou um jovem curioso sobre a festa do Rosário do Cerro, sobre um pouco da minha história, né, sobre um pouco do lugar da onde eu entendo e compreendo o mundo à minha volta, que é o Arraial de Baixo, que é o lugar da onde eu saio do Cerro, e eu gosto de falar que é o fundo do Rosário, quando o fundo do quintal da minha avó dá com o fundo dos cemitérios do Rosário, então é desse lugar. Jovem ou velho, enfim, eu acho que eu estou aí junto com algumas pessoas jovens que pesquisam a festa do Rosário do Cerro, e aí eu quero destacar o trabalho da Isabela, que vai defender muito brevemente um trabalho na área de geografia, tem trabalhos na área de antropologia, tem trabalhos na área da sociologia, tem trabalhos na área da história, que a gente vem olhando, né, conhecendo ao longo dos últimos anos. Tem trabalhos importantes feitos no passado também, sobre as festas do Rosário, de uma maneira em geral, e aí eu queria destacar o trabalho do professor Caio Bosque na PUC, Os Leigos no Poder, e o trabalho da professora Julita Scarano, que é Escravidão e Devoção, Devoção e Escravidão, que ela pesquisa Irmandades do Rosário em Diamantina no século XVIII. Outros trabalhos sobre a festa do Rosário do Cerro, até trabalhos publicados recentemente, que são resultados de pesquisas anteriores, dialogam um pouco com o que a gente chama na historiografia como uma renovação historiográfica, que olha para a festa de Nossa Senhora do Rosário a partir de outras perspectivas, que não apenas de uma perspectiva eurocêntrica, num olhar elitizado sobre a festa. A gente vem visto recentemente, e isso é resultado da política de acesso às universidades no Brasil, que a gente tem congadeiros, a gente tem quilombolas, a gente tem irmãos do Rosário, a gente tem rezadeiros, a gente tem pessoas de diversas origens e diversas relações com conhecimentos tradicionais que estão hoje dentro da universidade pesquisando seus modos de vida e dos seus antepassados. Eu acho que eu sou... Graças a Deus. Eu tento ser essa pessoa, que dentro de um espaço que é a academia, que é a universidade, que tradicionalmente não foi construída e preparada para o congadeiro, para o quilombola, para o irmão do Rosário, pessoas que historicamente estariam à margem de acesso ao conhecimento científico, e hoje poder fazer doutorado no melhor programa de pós-graduação do Brasil, a nota máxima, um programa de excelência, comprovar que a luta de outras pessoas no passado para que a gente pudesse ter acesso à educação e uma vida mais digna funciona, porque hoje a gente tem um irmão do Rosário, um dançante desde os seus 7 anos de idade. Hoje eu danço nos catopês, mas eu comecei dançando nos caboclos com o tio Delfidelis, lá nos idos antigos, com 7 anos de idade. Então, são mais de 30 anos que a gente está na festa de Nossa Senhora do Rosário. E enquanto pesquisa, desde 2008, desde a minha graduação, são 12 anos pesquisando o tema da festa de Nossa Senhora do Rosário, seja na perspectiva da comunicação, dos estudos culturais ou da história agora no doutorado. Eu agradeço a oportunidade para a gente estar falando disso na semana tão especial que é para a gente, que é a Semana da Festa.
Obrigado. Ô, Ariel, você sabe como surgiu assim, essa vontade, esse compromisso com essa festa, com essa pesquisa? Você sabe explicar isso? Porque Comigo? No meu com caso? você. É. Professora, eu sou aluno da Faculdade Promove, aluno e ex-professor de lá também. Meus agradecimentos, a Faculdade Promove, não sei se tem alguém do Promove aí, costuma ter, mas uma professora Renata Alencar, no 6º ou 7º período, Introdução ao Trabalho de TCC 2006, 2007, ao nos apresentar o que era a metodologia do trabalho científico e a carreira acadêmica como oportunidade de atuação profissional no campo da comunicação, disse que seria importante que nós escolhêssemos um tema para o trabalho de conclusão de curso que nos desse paixão e amor, que fizesse o nosso olho brilhar, porque quando a pesquisa ficasse pesada, cansada, enfadonha, é esse amor, é esse objetivo que está por trás do ganhar o dinheiro ou do pesquisar um tema que vai ter uma visibilidade maior, que vai manter a gente de pé. Aí eu parei para poder pensar aquilo que eu fazia com mais gosto naquela época, e era véspera de festa do Rosário, e eu estava em casa terminando o semestre, eu falei, vou fazer alguma coisa sobre a festa do Rosário, e me coloquei à disposição para estudar os elementos simbólicos e comunicativos da festa do Rosário a partir da perspectiva da ciência da comunicação social. E foi o caminho de entrada, foi entender aqueles símbolos que, por mim, eram vividos há muitos anos. Eu queria compreendê-los de uma maneira mais aprofundada e profissionalizada, por isso que o curso de comunicação foi tão importante. Bonito, Ariel, bonito. Você sabe que você tocou falando dos símbolos, né? Você sabe que acabei de escrever um trabalho, né? Você já conhece assim, mais ou menos esse trabalho. E foi justamente o que me apaixonou, assim, nessa festa, né? Foi justamente, assim, a visão de uma pessoa que chega na festa pela primeira vez, isso foi há 10 anos atrás em Milho Verde, estava acontecendo a festa do Rosário, e olhar para aquilo e ficar impactada de uma tal maneira, assim, com vários sentimentos de fascínio, de perplexidade, sabe, assim, de uma curiosidade, querer entender o que é, sabe, o que todas aquelas imagens que estavam sendo formadas ali na festa, o que elas queriam dizer, né? Porque são imagens altamente, tem coisas que são altamente antagônicas, né? Paradoxais, né? Então, então eu falo sempre desse meu olhar de pesquisadora de fora, né? Que não faço parte dessa cultura desde o berço, assim. Então, essa lembrança desse impacto, assim, ao ver pela primeira vez, né? E essa devoção desse povo preto, né? Essa Santa Branca, os tambores dentro da igreja, e dentro da igreja uma cena que me lembra muito, assim, os tambores entrando na igreja. No caso, eu estou me referindo ao que eu vivi no Milho, né? E ao mesmo tempo muito alto, eles cantando e tocando, ao mesmo tempo a igreja botando um canto gregoriano muito alto nas caixas da igreja, sabe? E aquela mistura de tudo em sua potência, aquilo me causou uma curiosidade, assim, também de saber o que era isso e querer um pouco estudar, ver o que significava alguns dos símbolos, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente, queria que você escolhesse aí alguns símbolos, algumas coisas que te chamam a atenção mais para você compartilhar. Eu acho que quando eu pensei em pesquisar a festa do Rosário do ponto de vista da perspectiva da comunicação, foi enxergar a possibilidade de entender a festa a partir da sua perspectiva de troca, enquanto lugar de troca, enquanto lugar de sociabilidade. E perceber como que os tambores faziam isso, como que as penas faziam isso, como que os instrumentos, como é que a própria organização da festa, da sequência de caboclos, de marúdios e de catopês, como é que faziam isso. E aí eu fiquei curioso e fui buscar por trabalhos que falassem sobre isso. E eu encontrei trabalhos sobre a festa do Rosário do Cerro feitos de uma maneira bem feita e de uma maneira muito apaixonada. E eu acho que
enquanto método científico, enquanto ciência, esses trabalhos faltavam métodos, esses trabalhos faltavam fontes, esses trabalhos preenchiam lacunas de falta de informação por conta de falta de pesquisas historiográficas na área, no tema da festa do Rosário do Cerro, com desejos que a festa fosse daquele jeito, ou que a tradição da festa fosse daquele jeito, né? Alguns autores vão chamar isso de invenção da tradição. Você não faz uma pesquisa aprofundada, não tem uma informação, e você cria formas de preencher essa lacuna. E aí eu fui buscar informações sobre a festa na graduação. Tem 10 anos essa graduação, né? A gente não é tão novinho assim. Na graduação, eu fui ver isso da maneira como para mim era mais próxima, foi através das oralidades, que eu chamava de oralidades, e depois que eu conheci Leda Martins, eu conheci as oralituras, as literaturas as oralituras e as oralituras da festa de Nossa Senhora do Rosário, e que se materializa na fala, no toque, no corpo. E isso foi muito bonito. Ela tem uma outra palavra também, né, Ariel? Ela tem uma outra palavra também que eu acho lindíssima também, que é afrografias, né? Afrografias da memória. Afrografias, aquilo que se grafa não na palavra escrita, né, mas no corpo, na voz, né, nos gestos dos congadeiros. É lindo isso. Afrografias da memória. Eu tenho esse livro aqui que ela presenteou essa Rainha Isabel. E se a Rainha Isabel deve estar assistindo a gente, o livro está emprestado comigo, essa rainha, mas eu vou devolver em algum momento. Em algum momento no final da tese eu devolvo. Você falou de pesquisa de historiadores do passado. Eu acho que o tema da festa do Rosário do Cerro e o tema da história cultural do Cerro, uma oportunidade muito interessante para quem quer se debruçar sobre as dinâmicas e os processos de formação cultural da região do Cerro. A gente tem trabalhos historiográficos importantes, poucos trabalhos historiográficos sobre a formação cultural do Cerro, e os poucos que tem, alguns com problemas, assim, porque aquilo que eu falei, preenche espaços de ausência de pesquisa historiográfica com a memória, e às vezes a memória tem alguns lapsos. Sobre a história do Cerro, a gente tem no município importantes arquivos que são pouco explorados, o arquivo do IFAM, o arquivo da Casa General Carneiro, o arquivo da Arquidiocese de Diamantina. Existe uma história de ocupação do Cerro que foi contada muito da perspectiva política, de quem eram os políticos, de quem eram os administradores, a história é sempre contada a partir dessa perspectiva, e a história do Cerro, ela tem notas sobre a primeira metade do 18, muito espaçadas, e muito um trabalho sobre os serranos ilustres do século XIX. Eu tenho tentado construir um trabalho a partir de outra perspectiva, a partir da população trabalhadora, a partir da população escrava, a partir da população, a partir da mulher negra, a partir da mulher negra ex-escravas, e para fazer isso eu fui buscar quem eram essas pessoas no passado e qual o seu papel, o seu protagonismo na construção da história cultural do Cerro, que vai além da festa de Nossa Senhora do Rosário. Perpassa pela construção da Igreja do Matozinhos, pela Irmandade dos Beneditos da Mercês, pela construção da Igreja da Purificação, demolida anos antes da criação do IFAM, e aí tem algumas perguntas por que a Igreja da Purificação teria sido a única igreja não preservada do Cerro, derrubada em 1934, entre 34 e 37, anos antes da criação do IFAM. Então, buscar a documentação sobre a Irmandade da Purificação é importante. Eu acho que é isso. Eu acho que dialogar a história do Cerro com várias áreas é sempre uma oportunidade.
E eu acho a Festa do Rosário um carro-chefe importante. Sim. Gente, tem alguns comentários, algumas perguntas aqui para você. Você consegue ver aí os comentários, as perguntas? Não. Tá. Então, consigo. tem uma pergunta. Só no Facebook deixa eu ver aqui para você. Não, mas tranquilo. Eu também tenho uma pergunta aqui para você, mas antes eu queria te pedir para você contextualizar um pouquinho, só para falar assim, não sei, às vezes tem alguém que está assistindo a gente que não conhece a festa, né, que, enfim, que nem é daqui né, que nem é daqui da região, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho de uma maneira, assim, bem, enfim, simples para o pessoal, um pouquinho da história da festa, desde quando ela existe, né, para contextualizar o pessoal aí que talvez não conheça a história. O registro mais antigo da presença de devotos à Nossa Senhora do Rosário na Vila do Príncipe, o registro material mais antigo, data de 1716. Vou ler o nome certo, é o livro de registro de eleição de reis e rainhas, juízes e juízas, que hão de servir a Irmandade, que hão de servir a Senhora do Rosário no ano de 1716 para o de 1717. Por que eu trago essa informação e eu acho essa informação muito importante? Porque ela nos mostra com uma prova incontestável que a organização de devotos elegendo reis e rainhas é anterior à institucionalização da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que vai se dar em 1728. São poucos anos, mas são anos importantes, porque vai nos mostrar a preocupação dos nossos antepassados em registrar em livro, em 1716, no período que Minas Gerais nem existia ainda. Minas Gerais vai ser criada em 1720, com a criação da comarca do Cerro Frio. Vila do Príncipe é uma vila que tem 2 anos de existência. A paróquia é criada 3 anos antes. Antes da presença efetiva da igreja, porque a criação da paróquia não necessariamente criava-se a igreja ativa no município, a gente tem pessoas elegendo reis e rainhas. Então é um costume que está no princípio do início da cultura do Cerro, mesmo sem saber se aquela mineração ali está à frente. O que eu estou querendo chamar a atenção? Os primeiros mineradores de ouro no Cerro eram devotos de Santo Antônio e devotos da Senhora do Rosário. Por quê? Porque a primeira capela que é criada no Cerro é uma capela dedicada a Santo Antônio, que deixa de ser de Santo Antônio em 1713 e passa a ser de Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Porque a coroa portuguesa, a igreja, honrava o lugar de muito valor, com muito ouro, com a padroeira Nossa Senhora da Conceição. Então, há a substituição do padroeiro da capela, que é Santo Antônio até 1713, e vira Nossa Senhora da Conceição a partir de 1713. Em 1716, os irmãos do Rosário já têm dinheiro para poder ter tinta, papel, escrivão, fazer livro, para poder deixar registrado. Isso é antes da construção da matriz. A matriz é, nesse momento, uma pequena capela de palha coberta uma pequena capela de barro coberta de telha. Então, quando no lugar da matriz, hoje, essa matriz monumental, maior torre de pau a pique do Brasil, uma obra rara da arquitetura religiosa brasileira, bem patrimônio cultural do Brasil, isolado. O que é isso? Só um parêntese. Se algum dia o Cerro perdeu o seu registro de patrimônio cultural do Brasil, a matriz ela continua tombada como patrimônio porque ela tem um valor em si. Então, essa matriz monumental que a gente tem no Cerro, quando ela era ainda uma capela de barro coberta de palha, os irmãos do Rosário já estavam ali em 1716 elegendo reis e rainhas, acredito eu, para a festa de Nossa Senhora do Rosário, para que esse reinado... Então, a devoção ao Rosário no Cerro está muito no início. Os primeiros mineradores do Cerro, portanto,
eram devotos de Senhora do Rosário de Santo Antônio, porque você não constrói uma igreja, uma devoção, se você não é devoto desse santo. Isso eu queria chamar a atenção. É lindo pensar isso. As pesquisas historiográficas mais antigas, e aí tem trabalhos durante 30 anos, nós ficamos lendo a história do Rosário do Cerro a partir de trabalhos de 30 anos atrás, que são trabalhos importantes, mas que são trabalhos que trazem uma leitura do lugar onde essas pessoas estavam, em sua maioria brancos ricos, de famílias abastadas do Cerro, que escreveram sobre a história do Cerro e sobre a história da Irmandade, de Nossa Senhora do Rosário, da devoção ao Rosário. Esses trabalhos muito focados nas Irmandades, e aí a gente percebe na leitura do texto um estranhamento, que é esse estranhamento de uma pessoa de fora, que olha para a festa do Rosário e faz leituras e interpretações dessa festa a partir do seu imaginário. A história do Cerro, durante muito tempo, foi escrita e contada por uma elite serrana que tinha acesso à educação, à cultura, aos documentos e podia escrever a história do Cerro. De um tempo para cá, principalmente com a ida da Universidade Federal de Diamantina e com a Universidade da PUC no Cerro, a gente vai percebendo que essa história ela pode ter várias narrativas, e a construção da história da festa do Rosário do Cerro não é diferente disso, passa por isso. E aí eu queria mostrar, porque durante muito tempo a festa do Rosário do Cerro foi contada a partir desse documento, que é um documento importantíssimo. Dá para ver? O compromisso da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Freguesia da Conceição, Vila do Príncipe, Cerro do Frio, ano 1728. É um documento importantíssimo que pertence aos irmãos do Rosário do Cerro, dinheiro investido pelos irmãos do Rosário do Cerro, que deixaram de realizar, essa imagem está publicada num livro realizado pelo Ministério da Cultura, e as fotos são do Miguel Aum, autoria da historiadora Márcia Clementino Nunes. A história da festa do Rosário do Cerro, ela é contada a partir desse livro de compromisso, mas muito a partir da reforma que esse livro de compromisso teve em 1979. A Isabela Oliveira vai falar melhor sobre essas transformações na festa do Rosário a partir de 1979, é quando uma diretoria composta por não pretos, por não brancos, assume a diretoria da Irmandade do Rosário e muda o estatuto. E agora, 79, 89, 99, 2009, 2019, 40 anos depois, a gente pode ter acesso ao livro de compromisso original e reescrever ou reinterpretar esse compromisso a partir de pesquisas historiográficas mais recentes. Eu acho que a função da academia é essa, olhar para o passado e ver como que esse passado foi construído. Eu tento compreender a história dos irmãos do Rosário do Cerro a partir da perspectiva dos irmãos, lendo os documentos que por eles foram deixados, requerimentos, enfim, é isso. E a gente consegue perceber muitos elementos. As opas aparecem, as velas aparecem, as capas aparecem, as coroas aparecem. Então, muitos dos elementos que a gente usa hoje são referenciados pelos nossos antepassados no século XVIII. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Nossa, para mim foi muito bem respondido, assim. Não conhecia essa história. Você quer que fale um pouco da origem da festa do Rosário? Você fala, em África, antes de vir para cá, como é que esses pretos se tornaram devotos de Nossa Senhora do Rosário? Como é que eu acho que eles se tornaram devotos? Por que eu estou falando isso? Porque muitos trabalhos... Desculpa, porque muitos trabalhos... de informação. Segura. Vou segurar. É porque muitos trabalhos entendem essa conversão como obrigatória. E na memória do povo congadeiro, essa conversão não é obrigatória. Que conversão que você está falando? Dos povos africanos a Nossa Senhora do Rosário. Irmãos do Rosário. Eles se converterem em irmãos do Rosário, certo? Não há, obrigatória.
não há no registro da memória oral, da história dos congadeiros e dos reinados, esse discurso que eles chegaram e nos obrigaram a, obrigou o meu avô, obrigou a minha avó contou que foi obrigada a. Isso é uma construção historiográfica que a gente percebe, mas eu não consigo encontrar rastros dessa obrigatoriedade, assim. Não estou dizendo que tenha sido, que não tenha havido conflito nesse processo, mas a entrada do rei do Congo na Irmandade do Rosário se dá em 1607 a pedido do rei do Congo. Por quais motivos? Vários motivos, porque naquele contexto, e a Mariana Brax fala isso muito bem, estrategicamente e culturalmente não havia problemas em se adotar a religião do outro. Então, quando o rei do Congo entra na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 1607, é a primeira presença de um rei do Congo na Irmandade. E isso vai ganhando vários contornos ao longo do tempo, até a gente conversar sobre Chico Rei. Mas Chico Rei, por exemplo, em Ouro Preto, é a segunda metade do século XVIII, 1770. Pelo menos 50, 60 anos antes, eles estavam se coroando reis no Cerro, de acordo com a documentação que a gente encontrou. Então é um processo muito mais complexo que os escravos que vêm para Minas Gerais vêm filhos, netos e bisnetos de devotos da Senhora do Rosário, muito provavelmente. Sim, o que você está falando com isso tudo é que a gente há um contar aí dessa história de que os escravos daquela época, dos séculos XVII, né, finais do século XVII, século XVIII, eles tinham essa obrigatoriedade de pertencer a alguma irmandade, né, e que essa devoção seria, então, não seria uma devoção, que eles seriam quase que forçados. O que você está dizendo é que é de outras formas que se processaram essa história. Eu não sei se você já conseguiu assim, traçar uma coisa mais palpável, porque assim, eu acho que essa história dessa coisa antiga, ela ainda faltam muitas peças de um quebra-cabeça, né? E tem coisas que eu acho que fazem parte, não sei se né, assim, falando isso para um historiador pode parecer uma heresia, né? Mas fazem parte dos mistérios de Nossa Senhora, né? De como essa história se passou, essa devoção tão fervorosa desse povo preto, como que a Nossa Senhora do Rosário é uma das santas mais cultuadas, né? Pelos povos pretos do Brasil, né? Isso é muito curioso, né? Então, a força da Nossa Senhora do Rosário no Brasil, de norte a sul, é uma coisa muito impressionante, né? Mas eu não sei, como é que é? Tem um livro, tem um trabalho. Tem um livro, tem um trabalho que eu tenho usado muito, que é esse aqui, que chama Além do Visível, que é um livro da Marina de Melo Souza, que é maravilhoso. Que é bom, né? Assim, é maravilhoso. Meu e meus exageros. Que, assim, eu trabalho com o que o meu orientador me diz que é a partir de fontes. Utilizo fontes orais, utilizo a memória, reconheço o valor da história oral e da memória, e paulo a minha pesquisa por documentação do século XVIII. Seja essa documentação material, objetos que a gente tem encontrado, as próprias igrejas, e a documentação escrita. Essa imposição, essa obrigação, eu lendo a documentação, eu não consigo ter essa percepção. Tudo bem que papel aceita qualquer coisa. Eu começo a ter essa percepção quando eu começo a ler trabalhos de pessoas que analisaram esse passado falando sobre isso. O que eu vejo, e aí o registro mais antigo de uma devoção de pretos à Senhora do Rosário que eu encontrei, foi em 1496, final do século XV, antes do descobrimento do Brasil. Portanto, vamos usar descobrimento, não vamos entrar aqui na quizira se é descobrimento ou se não é, mas antes de 1500, do registro oficial da chegada de portugueses no Brasil, em 1496, dois homens pretos livres solicitam ao rei de Portugal uma autorização para que eles pudessem recolher esmolas nas caravelas que estavam indo de Portugal para
as ilhas da Guiné, que eles pudessem recolher esmolas em favor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do convento de São Domingos de Lisboa. Então, no final do século XV, nós já temos homens pretos, no caso, livres, né? Eu imagino que sejam livres assinando requerimento, porque escravos não poderiam, eventualmente, né, assinar esses requerimentos, ou seja, se dirigir diretamente ao rei. Alguém que pode estudar a escravidão no século XV possa falar isso melhor, eu pesquiso escravidão no XVIII, mas é um requerimento feito por 2 homens pretos livres ao rei de Portugal, solicitando que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do convento de Lisboa pudesse recolher esmolas nas caravelas que iam de Portugal às ilhas da Guiné. Como se fosse um pedágio, alguma coisa assim, eles iam de caravela em caravela recolhendo esmolas, pedindo a Nossa Senhora do Rosário. Então isso é anterior. A documentação no arquivo histórico ultramarino sobre as Irmandades vai mostrar muito mais homens pretos e ou escravos, lembrando também que a gente tem escravos brancos durante o século XV, século XVI, principalmente, você tem cristãos brancos escravizados no deserto do norte da África, então você tem escravos devotos à Senhora do Rosário, sejam eles pretos ou sejam eles não pretos. Isso é importante porque no arquivo histórico ultramarino o que a gente encontra são muitos pedidos para a criação das irmandades. Não o contrário, ordens régias mandando com que os pretos escravos estejam. Apesar que você tem, no século XVIII, as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que vai ditar as orientações da vida religiosa no Brasil, e essas constituições primeiras do Arcebispado, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, vai dizer em 1720 aproximadamente que o senhor é obrigado a proporcionar as condições necessárias para que seu escravo pratique a religião católica. Na prática, isso não necessariamente se dava dessa maneira. Certo, muito interessante isso. E isso é importante falar, porque a gente consegue pensar na festa do Rosário do Cerro a partir de um protagonismo do povo preto, do povo escravo. Eu acho isso importante. Sim. Bom demais, Ariel, bom demais. A gente está com 35 pessoas online agora na gente. Tem algumas perguntas aqui que eu vou... Tem uma que é muito interessante, provavelmente é do Marivaldo. Como você pensa, Ariel, a relação entre ciência e fé? Como pensar cientificamente enquanto pesquisador de dentro? Quer fazer rodada de 2 ou 3 perguntas? Tá, então peraí. Bom, segundo o raciocínio, tem a mesma curiosidade em relação ao milho verde. É um pouco difícil aqui ver todas, gente, então eu não vou conseguir ler todas, tá? Assim, desculpa quem não for aqui, quem ficar de fora, porque realmente é muita coisa aqui para... Vai passando, eu perco um pouco. Então, essa pergunta é do Marivaldo. Eu vou respondendo a ele enquanto você acha outra aí, então. Tá. Professor Marivaldo, obrigado pela pergunta e pela oportunidade da gente estar conversando sobre algo que é tão precioso para mim. Com metodologia. Eu acho que ciência se faz com método e com, no caso da história, da historiografia, com rigor, com tratamento que se dá com a fonte. Com tabelas, com gráficos, o professor Zé Newton vai dizer que a gente precisa, às vezes, desumanizar as ciências humanas. E a gente faz isso com métodos verificáveis. Citando fonte, dizendo qual é o seu histórico de cálculo, qual é a sua memória de cálculo, como que você chegou àquela porcentagem, como que você, a partir de qual perspectiva, de quais autores, de quais orientação teórica, teórica e conceitual você está trabalhando. E ser de dentro, existe o desafio, né, que é a atenção constante diária com rigor científico e com método,
e com procedimentos verificáveis. Quando você faz ciência, você tem que publicar um trabalho que os seus métodos possam ser verificáveis. O rigor de se fazer ciências sociais e humanas tem que ser o mesmo rigor de se fazer ciências exatas ou ciências médicas. Você não pode testar uma vacina de qualquer jeito, você não pode testar um procedimento médico, você não pode publicar um procedimento médico, científico, biológico, sem testar isso em laboratório. E na área das ciências sociais e da história, a gente faz isso com método, com ciência, né, com técnicas. Existem técnicas de investigação. E quando você coloca isso com responsabilidade em primeiro lugar, isso deixa a gente tranquilo e faz a gente olhar o nosso lugar de dentro, e eu, enquanto sujeito congadeiro, irmão do Rosário, como um privilegiado de poder ler numa documentação que o guião vai à frente, que a vela vai atrás e que o processo é mais ou menos esse, e entender quais são as suas motivações, que às vezes não está escrito. Porque vem de uma oralidade, vem de uma memória, vem de um contato. Vou dar um exemplo prático. Professora Mariana Braques, numa palestra que estava dando para a gente, mostrou um quadro com um tecido no chão, com uma cruz em cima, e algumas pessoas ao lado. E eu identifiquei como um enterro de um irmão. Por quê? Porque na documentação eles descrevem como deve ser feito o enterro de um irmão do Rosário, como que deve ser feito o enterro de uma esposa de um irmão do Rosário, como deve ser feito o enterro de um filho de um irmão do Rosário. Quando a gente vê isso na ilustração, e já ter ido em vários enterros de irmãos do Rosário, entendendo como que a rainha está enterrada no cerro assim, Dona Cesária está enterrada atrás da igreja. Por que os reis estão enterrados atrás da igreja? Saber por que os reis estão enterrados atrás da igreja, e eu sei isso porque eu sou irmão do Rosário, porque eu sou congadeiro, me ajuda a compreender, quando eu leio na documentação, eles identificando o local de sepultura do rei, da rainha, do juiz e da juíza. Quem que vai para o cruzeiro, quem que vai para o altar, quem que vai para o lado direito, quem que vai para o lado esquerdo. Porque eu conheço a montagem do reinado, eu sei no reinado quem fica à direita e quem fica à esquerda. Então eu acho que traz para mim um olhar privilegiado, sempre com a responsabilidade do método, porque a gente é apaixonado pelo nosso objeto, mas a gente faz ciência e a gente ensina os nossos alunos a fazer ciência, e a gente faz isso com procedimento. Maravilha. Acho que eu respondi. Respondeu bem demais, Ariel. Olha, a gente vai ter mais ou menos, a gente tem mais 15 minutos aí aproximadamente. Eu quero... Estou à sua disposição. Tá, tem que fazer aqui um momento para chamadas e para divulgações, né, gente? Então, assim, chamando a atenção de novo para esse programa de estudos rurais, que tá com esse propósito desse espaço aqui, para diálogos como esse, né? Para dar visibilidade a várias questões, né, das nossas comunidades aqui, das cidadezinhas do Vale, das comunidades do Vale, das tradições do Vale, né? Então, isso feito com muito compromisso, né? É um prazer, assim, ouvir. Foi um prazer te ouvir hoje, sabe, Ariel? Essas contribuições todas que você traz, esse seu profundo engajamento, assim, com a história, né? Com esse desvelar aí da história, esse revelar da história, né? Que habita aí em todos esses documentos, né? Mas também, né, em todos os fazeres da Festa do Rosário. Então, assim, muito obrigado mesmo por esse seu empenho nesse seu ofício. Obrigado. E queria falar também que eu também estou com uma publicação, eu fico até um pouco nervosa de falar depois do Ariel sobre isso, assim, tipo... Não, fica à vontade. Tem nada disso, então, não, tem nada disso. Esse espaço aqui que foi cedido, assim, gentilmente pelos Estudos Rurais, para a gente fazer esse trabalho, além de dar visibilidade, né, para essa tradição, essa comunidade linda, né, também está colaborando com uma campanha que eu, como cria dos estudos rurais, formada aí pela primeira turma, eu fiz um trabalho também de observação dessa festa, e está sendo publicado um livro sobre isso agora, né? Um livro que tenta ter uma linguagem bem acessível e falar de algumas coisas que, né, eu vejo na festa, eu tento buscar
assim, a história, mas também utilizando, assim, alguns recursos artísticos para isso, vamos dizer assim, né? E aí, gente, essa campanha que está no ar, que eu vou colocar aqui para vocês agora, ó, olha só que eu já estou sabendo fazer nesse programa, ela, opa, ela se propõe, ela está com apoio da Secretaria de Cultura do Cerro, do Conselho de Patrimônio. Então, é uma campanha que a gente está fazendo para acabar de angariar o dinheiro para publicar o livro, para cobrir os custos de impressão e alguns custos restantes que faltam, e toda a renda que isso gerar, né, o que exceder esses custos, vai retornar para os congadeiros do Cerro, para os grupos de catopês, caboclos e marujos. Tá? Então, a gente agradece muito. Isso é um compromisso, né, meu enquanto autora do livro, e também é uma questão que está alinhado também assim com esse programa de estudos rurais, porque é uma coisa que a gente discute muito durante o curso, é essa devolutiva para a comunidade, essas novas formas de interação entre pesquisadores e comunidades, né, como é que a gente pode ter relações de fortalecimento mesmo, né, que esse fortalecimento seja através do reconhecimento dos seus saberes. A UFPJM também tem um programa dos saberes. Como é que é o nome do programa mesmo, Ariel? Que traz os mestres, que traz os saberes mestres, transversais. Né? Que traz os mestres das comunidades para vir dar aula, né, em alguns finais de semana. Então, assim, está engajado. Saberes transversais. Transversais. Então, a universidade está engajada com isso. Então, o que eu peço para vocês, acessem essa campanha, vão lá, dá uma olhada no vídeo que foi feito, no material que foi produzido. Quem puder colaborar, colabore, porque você vai estar colaborando para a publicação desse livro e para fortalecer também financeiramente esses grupos dos congadeiros do Cerro. Tá? Então, muito obrigada para quem puder. A gente está contando com a colaboração de vocês. Tá bom? Eu vou deixar um pouquinho mais esse link aí para vocês acessarem lá. E vou fazer mais algumas perguntas aqui. À vontade. Perguntaram se tem alguma relação, o Márcio está perguntando, não é isso não, se tem alguma relação, há canais de relacionamento, há alguma relação entre os organizadores das festas do Rosário do Cerro de Diamantina, se há trocas de experiências enfim, se atualmente as trocas de experiências giram em torno de quais preocupações ou objetivos? Você sabe dizer se tem relacionamento? Bom, do ponto de vista institucional, eu acho que quem pode responder isso é a presidência da Irmandade ou da Associação de Congados. A gente não vai na festa de Diamantina e o Congado de Diamantina não visita a festa do Cerro. Agora, os motivos eu não sei. A gente não tem, que eu tenha conhecimento, não tem uma proximidade, não, entre as duas festas, as duas irmandades, não. Eu também não sei o motivo. Mas a gente não vai na festa de Diamantina, não. Na verdade, pensando nisso, eu tenho a impressão, né, pelo que eu vejo, que Diamantina não tem grupos tradicionais, né? Diamantina tem uma festa, assim... Tem caboclo, tem festa do Rosário lá. Tem festa do Rosário. Tem festa do Rosário, tem reinado. Tem o cortejo, mas tem reinado, mas eu acho que não tem grupos de congadeiros. Tem caboclo. Cortejo, tem reinado, tem caboclos? Tem caboclos. Eu não tenho... Se eu não me engano, no distrito de Curralinho. Eu estive em Diamantina agora, no final do ano, e teve um encontro de folias de reis, e antes, um pouquinho, teve um encontro de congados com vários grupos de congado da região, e tinha um grupo de caboclos de Diamantina. Se eu não me engano, de Curralinho. Sim. Então, a festa do Rosário... Mas seria uma oportunidade. Eu acho que em outubro. Em outubro, se eu não me engano, sim. Ela uma informação também, importante. Eu acho que ela tem outras ela tem uma outra dinâmica. E, se eu não me engano, o Marcelo Brant é uma figura importante de lá, é uma figura que pode dar bastante informações a esse respeito. A festa de Diamantina tem uma proximidade com o Cerro, que é a devoção ao Rosário e a devoção a Santo Antônio, né? Porque como no Cerro, Diamantina também tem a devoção a Santo Antônio como inicial, tanto que lá é a catedral, né? A paróquia de lá é de Santo Antônio,
não muda para Nossa Senhora da Conceição, e a primeira igreja de Diamantina é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1731. Então, os exploradores de diamante, os escravos que vieram para cá explorar diamante como ouro, também eram devotos da Senhora do Rosário, que a primeira igreja de Diamantina é a igreja de Nossa Senhora do Rosário em 1731, e a paróquia é de Santo Antônio também, então a gente tem aí devoção a Santo Antônio Rosário também em Diamantina, 15, 20 anos depois que isso se dá no Cerro. Sim. A Parise, né, ela confirmou que tem os caboclos de... Cadê? Os caboclos de Zé Rubens em Diamantina. Né? Então tem sim um grupo de caboclos lá. Tá, bacana. Então, estamos encerrando aqui as perguntas. Muita gente agradecendo. Ariel, muita Obrigado. gente mandando corações. Eu vou mandar beijos, eu vou aproveitar que a gente vai encerrando. Você vai escolher mais uma pergunta ou não? A gente pode ir caminhando para o fim. Eu quero agradecer a oportunidade da UFVJM, do Programa dos Estudos Rurais. Eu quero falar que a gente está cada um em casa nesse momento da festa de Nossa Senhora do Rosário, mas a gente continua com o nosso rosário na mão e cumprindo as nossas obrigações. Eu quero deixar um convite que a partir da semana que vem, quarta ou quinta-feira, a gente não quer prometer data, mas a gente vai soltar algumas surpresas, alguns afetos, um carinho que a gente quer fazer nos devotos, nos irmãos do Rosário. A gente vai soltar alguns pequenos vídeos, algumas pequenas fotografias do Projeto Rosar, com uma compilação de um trabalho que eu e o Thiago Aguiar vemos fazendo há 10 anos, que a gente vem coletando material sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário do Cerro. Então a gente tem áudio, tem foto. A partir de semana que vem a gente vai começar com algum carinho, a gente está chamando de carinho, na quinta, sexta e sábado do Trido. Domingo da festa a gente tem uma ação especial, uma live super especial, uma live real, que a gente está chamando de uma live real, que a gente vai conversar sobre os reis e rainhas do Cerro de 1716 até 2020. E lindo! Quem participar da live com a gente, na próxima semana a gente vai dar um presente que nós vamos disponibilizar. Gente do céu, apertei no lugar errado. Voltei. Desculpa, Ariel. Tudo bem. Eu queria tirar a legenda, tirei você. Tudo bem, tudo bem. Eu quero falar do Projeto Rosar. Para quem não conhece, esse o trabalho do Thiago Aguiar, um trabalho de fotografia do Thiago, pesquisa minha e dele, de 10 anos que a gente está que a gente está pesquisando a festa de Nossa Senhora do Rosário. O Projeto Rosar ganhou o Prêmio Nacional de Fotografia, maior prêmio de fotografia do Brasil, o Prêmio Pierre Verger de Fotografia. A gente teve a honra de estar com as fotos da festa de Nossa Senhora do Rosário impressa no catálogo do maior prêmio de fotografia do Brasil. E na semana que vem a gente vai lançar uma série de ações com o Projeto Rosar, e a gente vai disponibilizar de brinde no Drive um CD com 24 músicas. Está aqui embaixo, onde que a gente vai fazer a partir de quarta-feira que vem. A gente vai disponibilizar de brinde no Drive um CD com 24 músicas da Festa do Rosário do Cerro, Caboclo, Marúdica, Topê, Caixa de Assovios, para que a gente possa ouvir em casa nessa semana que a gente está com saudade da festa. Fica meu agradecimento, meu beijo para os irmãos do Rosário. Muito obrigado, sempre. Foi ótimo. Ariel, parabéns, viu? Assim, eu estou esperando essa live do domingo, essa live real aí, eu quero estar junto. E esse trabalho do Rosário, do Rosar, né? Rosar, é Rosar ou é Rosário? Rosar. É um jeito carinhoso que a gente chama Rosário, que a gente vai lá no Rosar. No Cerro a gente fala muito. Você passou no Rosar. Então, Rosar é um jeito afetivo que a gente tem de chamar o Rosário, que é um espaço, é uma fé, é um afeto, é uma profissão, no caso de muitos. O Rosário, que é
os múltiplos rosários do Cerro, e a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso nessa maravilha que é o Rosário do Cerro. Eu quero agradecer a oportunidade. Lindo demais, lindo demais. Eu que agradeço a sua presença, as suas palavras, o seu conhecimento aí, e de novo, seu empenho com esse seu ofício de historiador. Obrigado. E também como devoto, né, a sua devoção também. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, né? A gente vai manter, a gente vai divulgar essa semana, porque aqui o canal de Estudos Rurais vai fazer mais algumas entrevistas com a professora Aline, com a professora Claudilene, na terça e na quarta-feira. Vai ser muito importante para falar um pouco sobre essa inserção mesmo desse programa nas comunidades, como é que ele pensa, como ele reflete todas essas questões, né? Para nós que somos pesquisadores, né, vai ter alguns temas interessantes, né, de interculturais, relações interculturais entre mundos, né, academia e comunidades tradicionais, urbanos e rurais, né? Então a gente vai trazer essas questões, essas temáticas. Eu quero chamar a atenção para uma... Fala. Eu quero chamar a atenção para uma coisa... Eu ia falar justamente que também vai ter as lives do Ariel, então fiquem ligados, porque vai ter divulgação, chamando para todos esses eventos que vão acontecer nessa semana que vem. Eu quero chamar a atenção para o pessoal do Cerro, que tem graduação, seja na área de administração, seja na área do direito, seja na área da geografia, seja em qualquer área que vocês tiverem graduação, o mestrado em estudos culturais, em estudos rurais da UFVJM aceita alunos egressos de várias áreas. Então, se você formou em geografia, em pedagogia, em história, em direito, em administração, em veterinária, em qualquer área que você tenha formado, que você está na região do Cerro, de Datas, de Diamantina, enfim, né, Conceição, se informem sobre o programa dos estudos culturais, porque a gente tem uma oportunidade de pertinho de casa de fazer um mestrado e pesquisar algo da nossa casa, do nosso quintal, dos nossos afetos, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente não pode simplesmente se formar só para o mercado. A gente tem a oportunidade de perto de casa de se formar para o mercado, olhando para dentro de casa. Eu acho que o programa de pós-graduação em estudos rurais da UFVJM cumpre com louvor essa missão e essa conquista dos povos que durante muito tempo não tiveram acesso à universidade. Isso é muito importante, está do lado da gente, vamos aproveitar e pensar na Festa do Rosário do Cerro também como uma forma de empreendedorismo juvenil. Como é que a gente pode trabalhar a Festa do Rosário com artesanato, com pintura? A Luana faz trabalhos incríveis com pintura, com poesia que a Joyce faz, enfim, com teatro, com dança, com moda, com camisas. Eu estou usando uma camisa aqui de uma Festa do Rosário. Pensar como que essa referência cultural que para a gente é tão cara, tão importante, pode virar renda para o município e possa nos dar mais orgulho. Fica aí um convite para a juventude serrana e para dançar com a gente também. Procure o chefe da Marujada, chefe da Caboclada, e vem dançar com a gente. Novena do Rosário, página do Facebook da Paróquia do Cerro, 18h30, página do Instagram, e tem uma página no YouTube também que está transmitindo. Vamos fazer a novena e vamos firmar. Festa de Nossa Senhora do Rosário, a página do YouTube. Isso. Vamos rezar e vamos firmar, porque daqui a pouco tudo passa e ano que vem. Estamos precisando, né, gente? A gente tá junto. Um beijo, obrigado. Firmar muito aí na reza e, né, para a gente sair dessa logo e em breve estar celebrando ao vivo e se abraçando muito e comemorando nossas vitórias aí nesse período todo. Então, gente, muito obrigada. A gente se comunica, a gente divulga as próximas ações para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e muito boa noite. Tchau, Ariel. Obrigado, boa noite, um beijo. Um beijo.